Vamos falar de meia maratona? Esse é mais um episódio de Linha de Chegada Músculos e Quilômetros. Meu nome é Marília Brasil O meu é Henrico Savina. e hoje a gente vai falar da experiência do Henrico estreando na meia maratona. E aí, como é que foi? Foi uma sensação única. Tivemos algumas coisas acontecendo da prova que a gente vai conversar aqui, mas foi muito legal. Quando eu terminei a prova, eu falei, nunca mais vou fazer isso. Aí passou o dia seguinte, eu falei, deixa eu começar a pesquisar a próxima. Mas foi uma experiência ótima. O que aconteceu de mais especial na prova, assim? Alguma coisa inédita, assim, que você não esperava e que aconteceu? Eu acho que o mais especial que aconteceu foi que um amigo em comum, né? Uma pessoa que já corre maratona, Vamos dar nome aos bois. um Valdir, Valtão, nosso Valtão. grande amigo. Ele me surpreendeu, porque há 15 dias atrás ele correu uma maratona. E aí foi uma maratona ótima, a gente vai trazer ele aqui para conversar também. E aí ele falou, vou com você e vamos junto. Eu falei, vamos junto. Ele mora próximo da gente, falei, vamos junto. Chegamos lá, ele foi super atencioso, me ajudou, eu nervoso, um pouco ansioso, esqueci as coisas, voltei do guarda-volumes umas 3 vezes, e ele todo paciente, fui no banheiro, tudo. E o que mais me surpreendeu é que ele correu a prova toda do meu lado, me motivando, sendo que ele corre muito mais rápido, né. E aí eu vi que ele estava ali para me ajudar na maratona, e aquilo ali me deixou assim que eu falei: "Nossa, é uma grandeza da pessoa que tem a condição, ela foi para uma prova e correu ali só para me motivar e me ajudar". Não, quando você me contou, quando você chegou em casa, eu até me emocionei, assim, porque é grandioso demais, né? A gente que corre, se programa, o Walter tem filha também, a gente sabe a dinâmica que é. Então, quando você me falou que ele, pô, ele correu muito mais lento só para estar ali com você, que era a sua primeira meia, eu achei grandioso demais. A gente já tinha a ideia de trazer o Valtão. E com certeza a gente vai trazer ele aqui para falar de duas vivências diferentes de maratona. Como que foi a sua preparação? Quantas semanas de preparação para meia? Para meia, que eu fiquei bem específico para meia, foram 8 semanas, né. Desde a outra maratona, eu não parei de correr, né, e aí em janeiro eu tive uma prova de 15, em março eu tive uma prova de 10, aí quando passou esses 10 quilômetros, que aí aconteceu de eu ficar doente, foram 8 semanas, né, de preparação. Foi bom, mas eu terminei a prova falando: "Eu precisava estar mais treinado". Você teve essa sensação? Tive. Nossa, eu achei que você terminou tão bem. Terminei bem, mas a minha recuperação eu fiquei muito destruído, né, fiquei muito quebrado até hoje, né, já faz 3 dias, não consigo, você falar: "Vamos correr", eu não consigo ainda, Ainda não dá. não dá. E você acha que faltou o quê? Faltou treino de tiro, faltou longo, faltou o que que você Não, acha? eu acho que não foi treino de tiro, foi mais treino de longo, mais volume mesmo, sabe, ficar durante tolerar correr 2 horas. Eu tenho um negócio que eu tô melhorando, que se eu corro e eu preciso parar, eu não consigo voltar a correr. E isso dá uma limitada. A gente já até conversou disso algumas vezes. Vamos supor, eu saio para correr e acaba a minha água. Você mesmo falou: "Pô, por que que você não para no Ibira, enche sua água, para no Parque Independência?" Porque para mim parar e voltar é muito difícil. E isso é Entendi. algo que eu tô treinando, já consegui antes nessa preparação fazer umas 2 vezes, mas eu senti isso, fazer treinos mais longos, né, porque o treino longo é isso, é a gente pegar o seu volume semanal, vamos supor, 10 quilômetros e aumentar de 20 a 30%, e ir aumentando isso nas semanas, entende? Certo. E aí eu precisava ter mais essa vivência de treinos de mais tempo de corrida, não contínua, mas submetida ao tempo que eu fiquei correndo nessa prova. Você comentou comigo que você conseguiu acelerar no final, né, que é uma experiência que eu não vivi. Eu, do quilômetro 19 ao 21 na meia maratona que eu fiz, eu nem por, sei lá, controle mental nenhum eu conseguiria acelerar, meu, estava com a perna pesada mesmo. Então quando você me trouxe essa percepção de que, ah, eu consegui acelerar, a minha leitura foi: "Pô, ele terminou inteiro", né, mas aí às vezes não é isso, né. Talvez se você não tivesse apertado tanto, você acha que você apertou? O que que você acha? Você se sentiu pressionado com o Valtão? Eh, Ai, tadinho, eu tá. estava eu estava programado para fazer, um pace de 6 minutos para 1 quilômetro, é uma média de 10 quilômetros por hora, né. E eu falei: "Eu vou assim porque eu vou confortável", mas dentro dos treinos que eu já havia feito e daquela prova que eu consegui bater meu RP nos 10 quilômetros,
eu sabia que eu conseguia correr em 5:30, 5:40, mas eu falei: "Eu não vou fazer isso, vou me poupar", você sabe muito bem, eu me poupo. Nenhum treino da periodização, tanto da ultra quanto essa, eu fiz treino de 15. Depois que eu me machuquei, eu tenho muito medo de fazer treino muito intenso. E aí eu falei: "Eu vou devagar". E aí quando eu comecei a correr, e o Walter não falou nada pra mim que ele ia correr. Ele falou: boa prova", eu larguei, e aí eu comecei, quilômetro 2 ele ia atrás de mim, 3 atrás de mim, eu falei: "Ué, mãe, o que que tá acontecendo?". Eu falei: "Acho que é subida". Aí na hora que começou a descida, quilômetro 5, 6, ele do meu lado, eu falei: "Ele vai correr a prova toda do meu lado". Eu falei: "Cara, vou ter que pelo menos não deixar ele correr tão devagar". Várias vezes eu quis falar pra ele: "Pô, estão te chamando ali, ó, vai lá com a galera", mas não, eu falei: "Pô", aí quando eu entendi que ele ia correr comigo e ele estava ali pra me ajudar, isso me deu um gás também. Certo. Um quilômetro que foi marcante foi o quilômetro 17, porque teve uma subida ali no centro de São Paulo, que eu comecei a subir, eu falei: "Acho que não vai dar". Ela é curta, mas ela é Muito íngreme. muito íngreme e irregular. E muitas pessoas caminham naquele trecho, Isso bate, porque é né. um ponto que a prova colocou hidratação tanto de líquidos, de eletrólitos e de água. Então a galera falou: "Pô, é uma subida que é curta e íngreme, vou aproveitar que é para me hidratar, porque daqui a pouco eu volto a correr", e muita gente andando. E foi nessa hora que o Walter falou: "Não olha para o lado, olha para baixo e aumenta o passo". Eu falei: "Vamos", porque aí eu comecei a olhar o pace já dando uma diminuída, eu falei: "Cara, não vou aguentar". Aquela hora no quilômetro 17 eu falei: "Acho que eu vou dar uma andada aqui". Aí depois que eu passei, foi ótimo, e aí tem o quilômetro 19 que tem o túnel do Memorial, né. A volta. Ah, Ali eu já estava preparado, né. sim. Então depois que passou aquilo ali, eu falei: "Ah, agora é só completar", e foi nessa hora que eu acelerei, faltando 2 quilômetros, porque entrou na Pacaembu, eu falei: "Agora", a Pacaembu interminável, mas eu falei: "Agora eu vou dar uma acelerada". O que que é acelerada? Eu voltei para o pace que eu fiz a prova quase que toda, Ah, entendi. entendeu? Não foi que eu acelerei. Ah, bom. Não, eu consegui manter uns 15 quilômetros da prova, um pace de 5:35, 5:40. Até o Walter falando: "Ó, tá muito rápido, tá com pace bom". Ele ia falando: "Ó, o meu relógio tá dando 5:37, e o seu?". Eu falei: "O meu tá igual, tá um pouquinho a menos". E aí quando veio o quilômetro 16, 17, que teve essa passagem pelo centro de São Paulo e uma subida, o pace caiu pra 5:50, e eu já estava cansado, eu falei: "Nossa, agora vai começar". Por quê? Na ultramaratona que nós fizemos, no quilômetro 18 eu quebrei muito, sabe. Eu estava vindo numa constância, e aí o pace foi lá pra 6:40, 7. Uhum. Eu quebrei muito na ultra. E aí eu senti a mesma coisa no mesmo quilômetro nessa prova. E Certo. aí, por estar um pouco melhor, mais preparado, eu consegui superar, mas foram vários fatores que faz você querer desistir ou continuar, e um deles foi auxílio dele, mas também estar bem preparada. Legal. Esse lance das pessoas andarem é uma coisa que, se eu tivesse no lugar do Walter, eu falaria a mesma coisa: "Não olha para o lado". Porque você olha para um lado, você vai ver gente de todo tipo, você vai ver canela seca andando, e você vai ver de tudo. Aí você fala: "Se esse cara aqui tá andando, eu também vou andar", né. Sim. Mas esse negócio de andar, tá tudo bem, quem quiser anda e prova, tal, mas é aquilo que você falou, já dá uma quebrada no seu ritmo. Quando você volta, você não volta no ritmo que você estava o maior tempo da prova. Então, apesar de eu ver que isso é uma dificuldade ter prova de subida, a gente faz muita subida Sim. na nossa preparação, porque a gente mora no Ipiranga, você sai para correr, você pega uma subida. O quanto que você acha também que talvez você ter corrido mais na rua, ou faltou correr na rua, já que você fez grande parte da sua preparação em esteira, como que você olhando para sua preparação, você mudaria alguma coisa em prol de fazer dessa experiência uma experiência melhor? É, eu acho que nessa prova, o que mais me deixou um pouco mais cansado e dolorido foram as descidas. Porque como você falou, a gente corre em subida. Normalmente a gente pega a subida e normalmente o treino termina ou a gente continua no plano. É. Nessa prova tinha subida, mas tinha muita descida. Muita descida. Eu falava pro Walter, mais uma descida. E aí, frear pra mim, correr na descida pra mim, é muito ruim. Não é à toa que apareceu umas dores que eu nunca tive no joelho, na canela, porque é uma coisa que eu não faço, eu não treino. E eram períodos assim, teve subida de 2 quilômetros, mas teve descida de 3 quilômetros. Não era muito íngreme, mas era descendo, descendo, descendo a 23 de maio. Você fala, cara, não vai acabar nunca. Imagina 3 quilômetros, uma pessoa que não é acostumada a treinar Então descida. faltou descida no seu treino. Faltou treinar descida. Olha que loucura. Eu treinei muita subida
né? Porque no Ipiranga a gente consegue treinar muita subida, só que o Ipiranga ele tem a subida no museu e depois tem a Avenida Nazaré, que é um pouquinho subida e plana. E eu nunca faço a descida, porque eu já termino por ali, rodo no Parque Independência e volto. Nessa prova eu senti a descida. E nutrição, usou quantos géis? A nutrição, durante a prova, eu usei 3 géis, né? Tem uma coisa que eu preciso melhorar, até conversando com alguns amigos, eu começo a prova em jejum. Eu não consigo me alimentar antes da prova. Você não comeu antes de Não, ir? antes de ir não. Nenhuma prova que a gente já fez junto, ou eu sempre tô em jejum, porque não é um hábito eu sair para os treinos longos e me alimentar, então eu não faço isso antes da prova. Eu achei que você estava tomando café todo dia. Só café preto. Mas a banana com mel que você fala pra eu comer? Se você falar pra eu comer e você não come. Não. Que maravilha. Porque eu tenho medo de soltar o intestino, alguma coisa. Eu nunca fiz. Eu falei, então, isso é uma coisa que eu vou melhorar para as próximas preparações, mas isso acho que deu uma. Com certeza, né? A Sim. pessoa pesa 110 quilos. Que Sim. loucura. Sim. É isso, né? A gente orienta as pessoas, mas a gente não faz o que é certo. E aí foram 3 géis de 20 gramas de carboidrato. O primeiro eu utilizei, tinha 20 gramas de carboidrato e 500 miligramas de taurina, tá? Eu sei que não tem nada falando de taurina, mas era o gel que tinha disponível onde eu fui comprar. Certo. Eu não queria colocar muita cafeína em todos os géis, então eu usei esse que tem taurina, tá? O segundo gel, que foi no meio da prova, eu utilizei só com carboidrato, sem taurina, sem cafeína, sem nada, só o carboidrato mesmo. E aí, faltando meia hora para acabar a prova, aí eu entrei com gel de carboidrato e de cafeína. Água? Água, eu levei minha água de 500 ml, mas em todo posto de hidratação, eu peguei um copo, bebi um pouco, jogava na cabeça, jogava nos punhos. Então eu me hidratei em todos os pontos. Tiveram, acho que mais de 8 ou 10 pontos de hidratação. Vamos dar um mérito ao Otão que falou pra você fazer isso. Até a água ele pegou pra mim uma hora que eu já tava passando reta. Que é uma hora que você não responde por você, você já tá com a cabeça na lua. Ele falou, água. Eu olhei, a água tava do meu lado. É, porque estava quente, né, estava Sim. calor. Eu falei pra você, a gente já tinha conversado sobre esse lance de água a gente ter, mas também a da prova jogar na cabeça. Eu não consigo a prova de 15 quilômetros eu tive que jogar água na cabeça, assim. Eu começo a ferver, que aquilo começa a me enlouquecer, o rosto muito quente, eu preciso jogar uma água no rosto para dar uma acordada. Mas, na verdade, isso é uma estratégia também de baixar a temperatura corporal e a gente desidratar menos, assim. Sim. Então, mais uma estrelinha pro Valtão que fez você fazer isso que você não fazia. Não faço, mas sabe por quê? Acontecendo essa prova, eu não falei pra ninguém. A primeira vez que eu joguei água na cabeça, deu aquela. Aí na hora que sabe que você joga água e dá aquela Aquela esfriada, acordada. aí eu dei uma travada na respiração. Aí veio aquela dor lateral no abdômen. Aí eu falei, nossa, eu respirei muito errado. Nossa, que Isso. loucura. Mas você sabe, né? A gente se prepara, mas o que acontece na prova é outra coisa. Sim. E aí por isso que eu fico meio com. Eu sei de tudo isso, de jogar água no punho, na cabeça nunca melhora, mas às vezes é isso, dá aquele choque. Eu tenho essa mania de quando cai na água gelada, eu faço uma apneia, sabe? E isso atrapalhou. Eu corri com uma dorzinha de respiração lateral uns 2 quilômetros. Mas esse choque, principalmente numa prova mais de longa duração, esse choque dessa coisa de você jogar água gelada é o que às vezes te levanta, assim, faz dar uma acordada. Então, mesmo nos treinos longos, tenta introduzir isso, assim, para na prova você não fazer uma apneia, assim, ainda mais, né? Sim. O que eu fiz diferente nessa prova, eu não tomei isotônico. Na que eu corri o ano passado, eu tomei e fiquei com azia, não me fez bem. Então, nos pontos que tinha isotônico, eu tomei só a minha água. Por isso que foi importante eu levar minha água também. Porque tinham pontos de água, pontos de isotônico. Era bem distribuído. Mas tinha ponto que só tinha isotônico e não tinha água. E aí eu tomava minha água, e aí no outro ponto eu pegava a água da prova. E assim foi a prova inteira. Agora eu queria fazer um parêntese, que você comentou no outro episódio e depois eu falei: "Nossa, a gente deveria ter falado disso e não falamos". Você falou pra mim que você foi pra ultra pesando 103, 104 e você correu mais lento, Sim, foi mais difícil. sim. Agora você tá pesando 110? 110, 7 quilos a mais que você ganhou em 1 ano, Sim, 7 quilos a mais e você performou melhor. sim. Fala um pouco disso, né? Eu acho que é estar mais preparado. E como a gente falou no outro podcast, nessa periodização eu consegui fazer treinos de ritmo, treino de tiro. Isso faz muita diferença.
muita diferença. Nessa preparação eu senti que isso que me ajudou. Você não sentiu esses 7 quilos a mais, assim, como um fardo? Não senti. Senti por conta das descidas. Se não houvesse tantas descidas, eu acho que eu não ficaria tão quebrado, tão desgastado assim pós-prova. É porque a outra não tinha descida. Não, Você eu não corri fez. 20 quilômetros no plano. Sim. Eram 2 praias, as 2 de 10 quilômetros no plano. Certo. Mas você também falou de uma questão do tênis que você acha que te incomodou um pouco, que talvez você iria com outro tênis. Sim. Você fez de Boston 13, e você Entrar em discussão de tênis a gente vai longe, mas eu corri a prova com o Adidas, Boston 13, ele já pediu as contas. Nessa prova, todo mundo falou: "Henrique, eu acho que não dá mais pra esse tênis", eu falei: "Acho que ele também já estava me avisando". O que acontece, é uma espuma um pouco mais mole do que eu sou acostumado, e aí eu tenho o pé pronado, ele acentua a pronação do meu pé, e aí me deu dor no quadril. Um tênis mais parrudo, com uma base maior, Uhum. essa pronação do meu pé eu não sinto tanto, ela consegue equalizar e não fica com tanta dor. Mas é um tênis mais pesado, né, os tênis Mas parrudos peso não é uma questão então, para você, você né, subiu 7 quilos. e Eu os acho que 200 peso gramas você não tá preocupado. 200 gramas vai fazer diferença, eu acho, né. Mas é isso, essas coisas que a gente vai aprendendo, né, Ai. essas coisas que a gente vai aprender. Mas enfim, mudaria de tênis. Sim, com certeza. Não, mudaria não, vou mudar, porque eu não consigo mais correr com tênis que seja muito macio, muito leve, pra mim não funciona, tem que ser tênis mais parrudo, que eu coloco o tênis mais parrudo que eu tenho, eu falo: "Hoje eu vou correr mais devagar", e tudo isso a gente cria na nossa cabeça, né. A gente passa treino, a gente conversa, faz nutrição, mas a gente cria as nossas coisas na cabeça. Toda vez que eu coloco o meu tênis mais parrudo, eu não consigo correr rápido. E aí você fala: "Ah, você aumentou 7 quilos", você tá falando, mas é uma coisa é o que acontece comigo. Mas eu quis falar desse negócio de peso, porque a gente sabe que existe uma coisa de: "Ah, eu sou pesado para correr. Ah, eu subi peso, por isso que eu não tô rendendo". Você subiu peso, claro que você não subiu só de gordura, Sim. né, 7 quilos, mas também não foi só de músculo, Não, não foi. né. Mas você, treinou muito, você tá todo esse tempo sem tomar uma cerveja com álcool, você tá se alimentando melhor, tá dando uma importância maior para o sono. Então, mesmo subindo 7 quilos em um ano, que tem gente que leva 7 anos para conseguir isso, Sim. da forma como você fez, você treinou. E eu acho que isso que fez a diferença. Apesar de você ter uma percepção de que você ficou muito quebrado, eu achei que você chegou bem, assim, entendeu? Eu acho que o problema, claro, a gente sair, ter uma recuperação boa pós-prova é vivência. O Valtão com certeza se recupera muito mais de uma meia maratona melhor do que a gente. É prática, é viver isso com mais frequência. Mas você não chegou machucado, Sim. né, de sair carregado, de eu olhar e falar: "Acho que tem que entrar com anti-inflamatório". Não, você estava bem, eu falei: "Faz um gelo, você é grande, você é pesado, vamos ver". Você fazia gelo, você ficava bem. E hoje você tá bem, você não tá mancando, entendeu? Então, acho que há uma percepção também de querer estar inteira no dia seguinte, mas no geral, pra mim, você foi muito bem, parabéns. Obrigado. É isso aí. Mais alguma coisa? Só isso. É isso. Mais um episódio de Linha de Chegada, Músculos e Quilômetros. Hoje falamos da meia maratona do Henrico, nota 10 para ele, e até o próximo episódio.